Em Istambul, cada olhar pode esconder um segredo. E cada destino, um amor que desafia o impossível. Antes de começarmos essa história que vai tocar o seu coração, inscreva-se aqui no Turcaflix, ative o sininho e embarque com a gente nas paixões, tradições e mistérios da Turquia. Agora, respire fundo. O destino está prestes a começar. O chamado à oração ecoava pelos minaretes de Sultanahmet, misturando-se ao som distante dos barcos que cruzavam o Bósforo. O sol nascia sobre Istambul, tingindo as águas de dourado e fazendo cintilar os telhados antigos. A cidade despertava com o cheiro do pão quente, do café turco forte e da vida que pulsava entre o moderno e o eterno. Do alto do Arslan Tower, um dos edifícios mais imponentes da margem europeia, Kemal Arslan observava a cidade que um dia jurara dominar. Aos 38 anos, ele era o rosto e o nome por trás da Arslan Holdings, um império que controlava desde resorts de luxo até companhias aéreas privadas. Herdeiro de uma família de origem otomana, Kemal cresceu entre rituais de poder e tradições que o ensinaram que fraqueza era imperdoável. Mas havia algo naqueles primeiros raios de sol que o faziam lembrar de outra vida, uma vida que ele mesmo enterrou anos atrás, junto com o amor e a inocência. Ele serviu-se de um kavsade, café turco sem açúcar, como fazia todas as manhãs, e o bebeu em silêncio, observando os ferris cortando as águas do estreito. Cada gole trazia o amargor que ele parecia procurar, como se aquele sabor forte o mantivesse desperto e distante de qualquer emoção que pudesse distraí-lo. Naquela manhã, contudo, algo seria diferente. A equipe de recursos humanos havia selecionado uma nova diretora de marketing, uma mulher jovem, mas com um currículo impressionante, formada em Harvard, fluente em 5 idiomas e responsável por campanhas internacionais de sucesso. Seu nome, Leila Demir. Filha de um professor de filosofia de Esmirna, Leila havia crescido entre livros e o cheiro de café torrado nas manhãs turcas. Aos 29 anos, depois de um escândalo que abalou sua antiga empresa em Londres, ela decidirá recomeçar em seu país natal, sozinha, longe de tudo que a lembrava do passado. Kemal folheava o dossiê sobre ela enquanto a secretária, Aylin, entrava na sala. Beyefendi, a senhorita Demir chegou. Kemal assentiu sem emoção. Mande entrar. Aylin hesitou por um instante. Ela não quis esperar na recepção. Disse que preferia ir direto à reunião. Kemal ergueu os olhos, curioso. É mesmo? Traga-a. A porta se abriu, e Leila entrou com passos firmes. Vestia um terno de linho grafite que ressaltava sua elegância simples. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque baixo, e os olhos cor de âmbar refletiam uma determinação incomum. Ela parou a poucos passos da mesa de mogno e disse, com voz firme: Senhor Arslan, estou aqui para ajudar a salvar sua empresa, não para impressioná-lo. O silêncio que se seguiu parecia preencher todo o andar. Kemal arqueou uma sobrancelha, intrigado. Nenhuma mulher, nem homem, jamais havia falado com ele daquele modo. Interessante maneira de se apresentar, senhorita Demir. Acredito em resultados, não em apresentações, respondeu ela, pousando sobre a mesa uma pasta de couro. E o tempo que gastaríamos com formalidades pode ser usado para resolver os problemas que estão corroendo sua marca. Kemal recostou-se na cadeira. O modo como ela olhava, sem deslizar os olhos para seu terno impecável ou para o relógio suíço no pulso, o desarmava de um jeito que ele não admitiria em voz alta. Continue, disse ele. Leila abriu seu laptop e projetou na tela da sala os relatórios. Gráficos, números, estatísticas. Cada palavra dela era precisa, calculada. Os hotéis Arslan perderam 27% de mercado para grupos árabes e europeus no último ano. Os clientes jovens os consideram antiquados. Suas campanhas digitais não têm alma, e suas propriedades, embora luxuosas, não contam histórias. Ela respirou fundo. O luxo moderno é sobre experiência, não apenas conforto. Os hóspedes querem sentir que fazem parte de algo, uma tradição, uma cultura, uma emoção. Kemal cruzou os braços, observando-a com atenção. E o que sugere? Que o senhor deixe de vender quartos e passe a vender histórias. A frase pairou no ar. Leila continuou, andando lentamente pelo salão de vidro. Cada hotel Arslan deveria representar um aspecto da alma turca. O som do chamado à oração, o aroma do café moído, a hospitalidade de um jantar em família. O senhor tem recursos, mas falta alma à sua marca. Kemal manteve o olhar fixo nela.
E acha que entende de alma turca melhor do que eu? Leila sorriu de leve. Não melhor. Apenas sem medo de encará-la de frente. Ele não respondeu. Por um instante, os dois permaneceram em silêncio, enquanto a luz do sol atravessava os vidros e desenhava reflexos dourados sobre o rosto dela. Kemal percebeu que, de alguma forma, aquela mulher havia conseguido o impossível, tirá-lo do controle. Após quase 2 horas de discussão, gráficos e projeções, Leila fechou a pasta. Tenho 90 dias para provar que o que estou propondo funciona. Se não der certo, não precisa me pagar um centavo. Kemal ergueu o olhar, surpreso. E se der certo? Então espero que o senhor aprenda a confiar em mim. Ela se levantou, e pela primeira vez ele percebeu a delicadeza com que ela movia as mãos, firme, mas sem agressividade. A senhora tem coragem, ele disse. Tenho o que é necessário. Leila saiu, deixando atrás de si o perfume sutil de jasmim e desafio. Kemal ficou olhando para a porta fechada, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu curiosidade genuína por alguém, e não apenas curiosidade profissional. Naquela noite, Istambul parecia ainda mais viva. As luzes refletiam nas águas do Bósforo, e o som distante dos restaurantes ecoava pelas vielas estreitas de Karaköy. Leila caminhava sozinha, os saltos ecoando nas pedras antigas. Parou diante de uma pequena cafeteria otomana, onde um velho preparava café na areia quente. Um caviorta, por favor, pediu, com um sorriso. O homem assentiu, servindo café com o ritual tradicional. Primeiro o pó moído, depois a água quente, e por último, o toque de cardamomo. Está de volta à Turquia, KZM? Perguntou o velho, chamando-a de filha. Sim. Depois de muito tempo. A Turquia tem um jeito de nos chamar de volta, disse ele, servindo a xícara. Mesmo quando tentamos fugir do que deixamos para trás. Leila tomou o café lentamente, sentindo o sabor familiar e o peso das palavras dele. Ela havia deixado mais do que um país para trás. Deixará um noivo, e uma traição. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Kemal caminhava pelo quintal de sua mansão em Bebé, à beira do Bósforo. As luzes dos barcos refletiam no rosto dele. A mansão, herança de seus antepassados, misturava mármore branco e arabescos dourados, símbolos de uma linhagem antiga que o pai fizera questão de preservar. Seu velho avô Azan, homem de fé e tradições, costumava dizer: filho, um homem sem honra é como um navio sem leme. O mar do poder engole os que esquecem de onde vieram. Kemal lembrava-se disso sempre que se via à beira de perder o rumo. Mas naquela noite, o rosto de Leila voltava em sua mente, firme, sereno, desafiador. Bey Efendi, chamou o mordomo Yusuf, o senhor deseja que prepare o narguilé? Não hoje. Kemal entrou no salão principal e acendeu apenas uma luz suave. Sobre a lareira, o retrato do pai, Adnan Arslan, o homem que transformará a herança otomana em um império moderno. Ele falecera 3 anos antes, e desde então, Kemal viverá em guerra consigo mesmo para manter o nome da família intocável. Mas agora, pela primeira vez, duvidava se estava realmente no controle. Na manhã seguinte, a sede da Arslan Holdings fervilhava. A equipe inteira comentava sobre a nova diretora que havia enfrentado o leão. Leila entrou com a calma de quem não se importa com rumores. Passou pelos corredores, ignorando os olhares curiosos, e se instalou na nova sala, uma ampla janela com vista para o estreito. Sobre a mesa, um bule de cobre e uma carta. Ela reconheceu o papel, o brasão da família Arslan. Senhorita Demir. Espero que encontre inspiração no que está prestes a construir. O futuro da Arslan Holdings, e o meu, agora dependem da sua coragem. Kemal Arslan. Leila releu a carta mais de uma vez. Havia algo naquela caligrafia firme que a fez suspirar. Mas, logo, lembrou-se de por que estava ali, recomeçar. E prometer a si mesma que jamais deixaria sentimentos interferirem novamente. 2 semanas depois, uma nova reunião com investidores árabes seria o primeiro grande teste do projeto. Leila preparava a apresentação, sentada em frente à janela aberta. Do lado de fora, o som distante do ezan, o chamado à oração, ecoava sobre as cúpulas de Ortaköy. Ela fechou os olhos por um instante, deixando que aquele som sagrado a acalmasse. De repente, o telefone vibrou. Era uma mensagem de um número que ela reconheceu de imediato.
Achei que nunca mais fosse ouvir sua voz, Leila. O coração dela parou por um instante. Era Emir, seu ex-noivo, o homem que havia destruído sua empresa e sua confiança. Ela respirou fundo, bloqueou o número e apagou a mensagem. Mas o passado, como o destino turco, nunca desaparece de verdade. No final da tarde, Kemal apareceu na sala dela sem avisar. Está pronta para amanhã? Leila levantou os olhos. Sempre estou. Gosto disso em você. Ele fez uma pausa. E também me incomoda. Ela arqueou uma sobrancelha. Por que incomoda? Porque me faz lembrar de quem eu era antes de me tornar isso. Ela não respondeu. O silêncio entre eles era denso, mas não desconfortável. A brisa que vinha do Bósforo fazia dançar as cortinas, e o som dos barcos parecia acompanhar o ritmo de suas respirações. Kemal se aproximou da janela. Sabe o que dizem em Istambul? O quê? Que ninguém vem para cá por acaso. A cidade escolhe quem deve ficar, e quem deve partir. Leila o observou em silêncio. O sol poente dourava o rosto dele, revelando um homem forte, mas com olhos que guardavam cansaço. E o senhor, Kemal Bey? Perguntou. Acha que foi escolhido por Istambul? Ele virou-se lentamente para ela. Eu acho que Istambul me condenou. Quando ele saiu, Leila ficou sozinha no escritório. O céu de Istambul se tingia de vermelho e ouro. Os muezins das mesquitas chamavam para a oração da noite. Ela observou as gaivotas cruzando o horizonte e pensou em tudo que perderá, e em tudo que ainda poderia ganhar. Por um breve instante, uma lembrança veio à mente. O olhar de Kemal, o som de sua voz, o modo como o ar parecia mudar quando ele estava por perto. Ela afastou o pensamento, pegou seu lenço de seda e se preparou para sair. Mas, ao olhar para fora da janela, viu Kemal parado na calçada, sozinho, observando o mar. E naquele instante, sem que dissessem uma palavra, algo começou a mudar, algo que nenhum dos dois estava pronto para admitir. Sob o céu de Istambul, dois destinos começaram a se entrelaçar. E, como em toda grande história turca, o amor viria com o peso do passado e o preço da tradição. Amanhã em Istambul nascia envolta em uma névoa suave que cobria as águas do Bósforo como um véu de seda. O chamado do muezim ecoava distante, convidando à oração, enquanto as gaivotas cortavam o ar, desenhando círculos sobre os telhados dourados pelas primeiras luzes do sol. Do terraço do Arslan Tower, Kemal observava o horizonte em silêncio. Vestia uma camisa branca, sem o paletó, as mangas dobradas até os cotovelos. O café turco fumegava na pequena xícara de porcelana à sua frente, mas ele parecia alheio ao sabor e ao calor. A mente de Kemal estava em outro lugar, ou, talvez, em outra pessoa. Desde o dia em que Leila cruzara aquelas portas, nada mais parecia igual. Ela havia trazido movimento a uma vida que ele havia mantido cuidadosamente imóvel por anos. E isso o irritava. E o atraía. A reunião com os investidores árabes seria o primeiro grande teste do projeto dela, e da paciência dele. Era uma viagem de negócios à Capadócia, uma das regiões mais antigas da Anatólia, onde o céu parecia mais próximo da terra e as pedras guardavam segredos de séculos. Kemal fechou o dossiê sobre a mesa e pegou o celular. Aylin, confirme a reserva do jato para Nevşehir. A senhorita Demir viajará comigo. Do outro lado da linha, a secretária hesitou. Só vocês dois, Bey Efendi? Sim. Só nós dois. Ele encerrou a ligação antes que ela fizesse mais perguntas. Enquanto isso, Leila caminhava pelo Gran Bazar, tentando respirar fundo. O colorido dos tapetes, o perfume das especiarias e o som dos comerciantes chamando em turco formavam uma sinfonia caótica, mas familiar. Era ali, entre os corredores centenários de Istambul, que ela se lembrava de quem era. Filha de um país de contrastes, onde o passado e o futuro se chocavam todos os dias. Parou diante de uma loja antiga e olhou um pequeno olho turco azul pendurado entre colares e talismãs. O vendedor, um homem idoso de barba branca, sorriu. Para afastar o mal-olhado, disse ele. Parece que a senhora vai precisar. Leila sorriu de volta, comprando o amuleto. Talvez tenha razão. Quando saiu da loja, seu telefone vibrou. Uma mensagem curta. Partimos às 14 horas. Aeroporto privado de Ataturk. K.A. Ela respirou fundo, ajeitou o lenço de seda sobre os ombros e seguiu em direção ao destino que, mais uma vez, a Turquia parecia ter escolhido por ela.
O jato particular cortava o céu sobre as planícies da Anatólia. Do lado de fora, as nuvens formavam desenhos que pareciam se mover ao som do vento. Dentro, o silêncio era pesado. Kemal trabalhava em silêncio, os olhos fixos no tablet, enquanto Leila revisava slides no laptop. Entre eles, apenas o som dos motores e o ocasional tilintar de uma xícara. "Está nervosa?" perguntou ele, sem tirar os olhos da tela. "Apenas concentrada." Boa resposta. Mas não sincera. Ela o encarou. "E o senhor? Está nervoso?" "Eu não fico nervoso, senhorita Demir." "Então é porque nunca arriscou o suficiente." Ele ergueu os olhos, e por um instante, o ar pareceu mudar. "Eu arrisquei uma vez. Foi o suficiente para uma vida inteira." Leila desviou o olhar, como se aquelas palavras tivessem tocado algo que ela também tentava esquecer. O restante do voo seguiu em silêncio. Ao pousarem em Nevşehir, o vento frio da Capadócia os recebeu. O motorista os aguardava com um carro preto, que os levou por estradas sinuosas até o Hotel Arslan Capadocia, um dos empreendimentos mais luxuosos do grupo, e também o mais simbólico, pois fora construído dentro de antigas cavernas de pedra calcária, preservando o charme milenar da região. O cenário era de tirar o fôlego, balões coloridos subindo ao amanhecer, o cheiro da terra seca misturado ao som distante de sinos e orações. Leila desceu do carro e ficou por alguns segundos apenas olhando o horizonte. "É como se o tempo parasse aqui", murmurou. "O tempo não para, Leilaão", respondeu Kemal. "Só nos obriga a lembrar." Eles entraram no hotel. As paredes de pedra guardavam o frescor da noite, e pequenas lamparinas iluminavam os corredores. No salão principal, tapetes turcos e móveis entalhados contavam histórias de séculos. Leila não pôde deixar de sorrir. "É exatamente isso que quero mostrar ao mundo, o luxo da alma turca." Kemal observou-a por um instante. "Continue falando assim, e começarei a acreditar que entende mais do que os números dizem." Ela virou-se para ele, firme. "Eu entendo que o senhor parece ter esquecido. As pessoas não se encantam por paredes, mas por sentimentos." Por um segundo, os olhos de Kemal suavizaram. Mas antes que pudesse responder, Selim, o gerente do hotel, apareceu para recebê-los. A reunião com os investidores seria naquela noite. Homens de terno escuro, alguns vindos de Dubai e do Catar, ocupavam um salão iluminado por velas. O jantar seria servido ao estilo tradicional: meze, entradas frias, cordeiro assado e vinho local da Anatólia. Leila apresentou o projeto com firmeza. Sua voz soava confiante, seu turco fluente, seu olhar inabalável. Mas o que realmente conquistou os investidores não foram os números, foram as imagens. Vídeos mostrando as paisagens, as tradições, os detalhes humanos de cada hotel. Quando terminou, o silêncio durou longos segundos. Então, um dos investidores sorriu. "Bravo, Leilaão. Pela primeira vez senti que a Turquia pode ser um destino de alma, não apenas de luxo." Kemal observou, sem dizer nada, mas dentro dele algo se movia. Não era apenas admiração. Era orgulho. E medo. Medo de se importar. Após o jantar, Leila caminhou sozinha pelo terraço de pedra. O vento frio soprava forte, e os balões já dormiam silenciosos sob o céu estrelado. Ela se encostou na mureta e respirou fundo, olhando as luzes da vila distante. "Está fugindo da comemoração?" perguntou uma voz atrás dela. Kemal se aproximou, as mãos nos bolsos do casaco. Deveria estar brindando com eles. Salvou o negócio. Não é o momento para comemorar. É o começo, não o fim. Ele se encostou ao lado dela. O silêncio que se seguiu foi denso, mas não frio. O vento bagunçava alguns fios do cabelo dela, e sem pensar, Kemal estendeu a mão e os ajeitou. Leila congelou. O senhor não deveria fazer isso. E por quê? Porque pode significar algo. Kemal a olhou fixamente. E se já significar? Ela desviou o olhar, tentando controlar a respiração. O senhor vive cercado por muros, Kemal Bey. Eu não sou uma das suas fortalezas. Ele sorriu de leve, mas seus olhos estavam sombrios. Talvez seja a primeira que quero deixar aberta. Horas depois, Leila não conseguia dormir. O vento da Capadócia batia nas janelas, e a lembrança daquele olhar não a deixava em paz. Sentou-se na cama e abriu o colarinho da camisa de seda.
O pequeno olho turco que havia comprado pendia do pescoço, refletindo a luz da lua. Ela o segurou, como se pedisse proteção. Mas o destino, Kader, raramente obedece a orações. O telefone vibrou. Uma mensagem anônima. Acha mesmo que pode fugir do passado, Leila? Ela gelou. O número era desconhecido, mas a sensação era familiar. Emir. Ele havia descoberto onde ela estava. Na manhã seguinte, Leila desceu para o café. O salão estava silencioso, e o aroma do sai, o chá turco forte, preenchia o ar. Kemal já estava à mesa, lendo o jornal. Ela tentou disfarçar o nervosismo, mas ele percebeu. Dormiu mal. Estou bem. Mentir exige prática. E o senhor fala como alguém que tem muita. Kemal pousou o jornal. O que está acontecendo, Leila? Ela hesitou. Nada que o senhor precise saber. Tudo que envolve você e esta empresa é da minha responsabilidade. Nem tudo. Ela levantou-se. Há coisas que pertencem apenas ao passado. Kemal segurou o pulso dela, com firmeza, mas sem agressividade. E o passado dela ainda dói, não é? Mais do que deveria, respondeu ela, com a voz embargada. Mas eu não vou deixar que ele me defina. Ela se afastou, deixando o lenço cair sobre a mesa. Kemal o pegou, sentindo o perfume suave de jasmim. Ficou olhando para o tecido, como se tentasse decifrar o mistério daquela mulher que parecia feita de coragem e feridas. Naquela noite, antes de voltarem para Istambul, o hotel organizou uma cerimônia típica, Sema, a dança dos derviches. No salão, os monges giravam lentamente ao som do ney, o instrumento de sopro turco. Leila observava hipnotizada. A música falava de rendição, de amor divino, de deixar-se levar pelo destino. Kemal, ao lado dela, sussurrou. Meu avô dizia que cada giro do derviche é um pedido ao céu. E qual seria o seu pedido? Perguntou ela. Que o céu me devolva o que perdi. E o que foi que perdeu, Kemal Bey? Ele demorou a responder. A capacidade de acreditar em alguém. Ela olhou por um instante, e naquele olhar havia algo entre dor e ternura. Talvez, pela primeira vez, ela o tenha visto não como o magnata poderoso, mas como o homem quebrado por trás da máscara. Quando o ritual terminou, o som do ney ainda ecoava. E ambos sabiam, ainda que não dissessem, que algo entre eles havia mudado para sempre. No voo de volta a Istambul, o silêncio não era mais o mesmo. Leila olhava pela janela, observando o nascer do sol sobre as nuvens, enquanto Kemal a observava, em silêncio. Ela parecia calma, mas seus dedos trêmulos denunciavam o contrário. Há algo que não está me contando, disse ele. Todos temos algo que preferimos esquecer. O problema é que o passado nunca esquece da gente. Ela o encarou, e por um momento, quis contar tudo, sobre Emir, sobre a traição, sobre o medo. Mas não podia. Não ainda. Kemal desviou o olhar, voltando-se para o horizonte. Lá fora, o sol surgia em tons de ouro. Em turco, disse ele, dizemos que o amanhecer é o momento em que Allah nos dá mais uma chance de recomeçar. Então talvez eu precise dessa chance. E talvez eu também. Quando o avião pousou em Istambul, a cidade parecia diferente. O vento sobre o Bósforo trazia promessas novas, e perigos antigos. Leila olhou para o horizonte e sentiu o coração apertar. Ela não sabia que, nas sombras, alguém a observava há dias. Nem que o passado estava prestes a bater a porta, com força. E, dessa vez, nem Istambul seria grande o suficiente para esconder o que estava por vir. O vento do Bósforo soprava frio naquela manhã, carregando o cheiro de maresia e mistério. As gaivotas sobrevoavam a cidade, e o som do Eza, o chamado à oração, ecoava como um lembrete de que, em Istambul, nada dorme por muito tempo. Nem o amor. Nem o passado. Na cobertura do Arslan Tower, Kemal observava a cidade de pé, com as mãos cruzadas atrás das costas. Desde que voltara da Capadócia, algo nele havia mudado, discretamente, mas o suficiente para que Aylin, sua fiel secretária, percebesse. Bey Efendi, o senhor tem 3 reuniões esta manhã, informou ela, com o tom respeitoso de sempre. Cancele todas, respondeu ele, sem desviar o olhar da janela. Aylin hesitou. Inclusive com o embaixador? Sim. Posso saber o motivo? O motivo, está atrasada 15 minutos. Nesse instante, o elevador soou um leve sinal.
As portas se abriram, revelando Leila, vestida com um casaco bege e um lenço azul escuro nos cabelos. Carregava uma pasta de couro e um olhar cansado, mas firme. Senhor Arslan. Senhorita Demir. Ele gesticulou para que ela entrasse. Achei que não viria. Eu nunca fujo de uma tempestade. Ela se sentou, tentando disfarçar a inquietação que a acompanhava desde o dia anterior. Desde aquela mensagem. Mas Kemal percebia tudo, o olhar distraído, o leve tremor das mãos. O que está acontecendo? Perguntou ele. Nada que interfira no trabalho. Está mentindo. E o senhor está se metendo onde não foi convidado. Ele deu um meio sorriso. Quando se trata da minha equipe, eu me convido. O silêncio se instalou por um momento. Lá fora, o sol começava a romper as nuvens, lançando feixes dourados sobre a ponte do Bósforo. Por um instante, ela desejou poder apenas respirar aquela luz. Mas o passado não permite respiros. Na mesma manhã, do outro lado da cidade, Emir Caraca chegava ao aeroporto de Sabia Gökçen. Trajava um terno escuro, o sorriso frio nos lábios e um olhar que misturava charme e perigo. Havia algo predador em sua presença, e ele sabia disso. Enquanto caminhava até a saída, falava ao telefone. Sim, ela está aqui. Trabalhando para Arslan. Uma pausa. Não, ainda não. Mas logo ele vai saber quem ela realmente é. Desligou e entrou na limusine preta que o esperava. O motorista perguntou o destino. Arslan Holdings, respondeu ele. Diga que é um antigo parceiro de negócios. O sorriso em seu rosto era o de quem está prestes a incendiar o que uma vez amou. Mais tarde, Leila apresentava os novos planos de campanha à equipe. O ambiente era tenso, cheio de olhares curiosos. Alguns já cochichavam sobre a proximidade entre ela e Kemal. Mas Leila ignorava. Estava ali para provar seu valor, não para alimentar rumores. A nova fase da marca Arslan será centrada na experiência emocional, disse ela, projetando imagens na tela. Vamos transformar nossos hotéis em guardiões de histórias. Cada hóspede viverá uma narrativa única. Ela falava com paixão. E mesmo os céticos se calavam. Até que a porta se abriu. O silêncio caiu como uma lâmina. Um homem alto, elegante, de terno cinza, entrou com um sorriso calculado. Desculpem a interrupção. Espero não estar atrapalhando. Leila congelou. Emir. Os olhos dela se arregalaram, e por um momento, o ar pareceu sumir. Desculpe, senhorita Demir, disse Aylin, aflita. Ele insistiu que o senhor Arslan o conhecia. Kemal levantou-se lentamente. Eu o conheço. Emir sorriu. Ainda não, mas espero que sim. Sou Emir Caraca, investidor. Já trabalhei com a senhorita Demir em Londres. Kemal olhou para Leila, que permanecia imóvel. É verdade. Ela assentiu, tensa. Sim. Trabalhamos juntos. Emir estendeu a mão para Kemal. Admiro muito seu trabalho, Arslan Bey. Sempre quis conhecer o homem que transformou tradição em império. Kemal apertou sua mão, mas seus olhos não deixaram os de Leila. Algo estava errado. Ele sentia. A senhorita Demir é uma profissional valiosa, disse Kemal, com um tom frio. Espero que tenha vindo em paz, senhor Caraca. Sempre, respondeu Emir, sorrindo. Só quis parabenizá-los pelo sucesso. Mas o brilho em seu olhar dizia o contrário. Quando ele se retirou, Leila permaneceu parada, o rosto pálido. Kemal aproximou-se lentamente. Quem é ele, Leila? Ela respirou fundo. Alguém que eu preferia nunca mais ver. Naquela noite, chovia sobre Istambul. As gotas batiam nas janelas do apartamento de Leila, em Ciangir, um bairro boêmio e silencioso. Ela sentou-se no chão, abraçando os joelhos. O telefone piscava, com mensagens de Emir. Senti sua falta, Leila. Acha que pode apagar o que fez comigo? Vamos ver o que o seu chefe pensa sobre o nosso passado. As lágrimas vieram sem que ela quisesse. Por anos, ela tentará enterrar aquela história, o escândalo, a empresa arruinada, a traição. Mas Emir havia sido mais do que um sócio. Havia sido o homem que ela amou. E o mesmo homem que a usou. No dia seguinte, Kemal chegou à empresa antes de todos. Havia passado a madrugada pensando no que viu, no olhar dela, no medo escondido.
Quando Leila entrou, ele já a esperava. Sente-se. Não há nada a dizer, respondeu ela, com voz trêmula. Então me escute. Ele se aproximou. Eu confiei em você. Defendi você. E agora aparece um homem, dizendo ter um passado com você, e você se cala? Leila levantou-se, encarando, porque meu passado não é o seu negócio. É, quando ameaça o que estou construindo. O som da voz dele ecoou pela sala. Por um instante, ela pensou em fugir, mas algo dentro dela se quebrou. Ele me destruiu, Kemal. Disse, enfim. Me usou, me enganou, me fez assinar documentos falsos que levaram minha antiga empresa à falência. Eu perdi tudo. E agora ele quer o quê? Quer vingança. Kemal ficou em silêncio. O rosto dele se suavizou, e pela primeira vez, ela viu compaixão em seus olhos. Por que não me contou antes? Por que não queria que me visse como uma vítima? Ele se aproximou, devagar. Eu não vejo vítimas, Leila. Eu vejo guerreiros. Ela desviou o olhar, lutando contra as lágrimas. Eu não quero piedade. Não é piedade. É respeito. O silêncio se fez. E naquele instante, algo mudou entre eles. Não havia mais paredes, apenas vulnerabilidade. Kemal estendeu a mão, e ela, hesitante, deixou que ele a segurasse. Foi um toque breve, mas intenso, como se, por um momento, o tempo tivesse parado. Enquanto isso, Emir observava de longe, de dentro de seu carro, estacionado diante do prédio. O cigarro queimava devagar entre seus dedos. Então é assim que quer jogar, Leila? Murmurou. Vamos ver quem perde primeiro. Ele pegou o celular e fez uma ligação. Tenho o que precisa. Disse, a voz baixa e fria. Fotos. Vídeos. Provas. Amanhã todos vão saber quem ela é. No dia seguinte, os jornais de Istambul traziam uma manchete. Escândalo em Londres envolve nova diretora da Arslan Holdings. Leila leu a notícia, o coração disparado. O texto era cruel, distorcido. Fotos antigas, acusações falsas. Ela sabia exatamente quem estava por trás. Entrou apressada no escritório de Kemal, antes que Aylin pudesse detê-la. Eu juro que não foi culpa minha. Ele estava em pé, lendo o jornal. Por um segundo, o silêncio foi aterrador. Eu sei, disse ele, por fim. Sabe? Sei quando alguém está mentindo, Leila. E você não está. Ela sentiu as lágrimas virem. Eles vão destruir tudo. Não se preocupe. A voz dele era firme. Ninguém toca em você enquanto eu existir. Ela o olhou, surpresa. Por quê? Porque já perdi uma mulher que não consegui proteger. Não vou deixar acontecer de novo. Ele se aproximou, e desta vez, não havia hesitação. Os rostos ficaram a poucos centímetros. A respiração dos dois se misturava. Mas antes que qualquer palavra fosse dita, o telefone de Kemal tocou. Ele atendeu. Do outro lado, a voz fria de Emir. Bonito discurso, Arslan. Mas vamos ver se ainda fala assim quando souber o que ela te escondeu de verdade. A ligação caiu. Kemal olhou para Leila. O coração dele batia forte. O que mais ele sabe? Perguntou. Tudo. Respondeu ela, num sussurro. E não vai parar até acabar comigo. Kemal respirou fundo. Então ele vai ter que passar por mim primeiro. Naquela noite, Kemal e Leila deixaram a cidade em segredo. Subiram até uma vila antiga próxima a Safranbolu, onde Kemal possuía uma casa herdada da avó. O lugar era cercado por oliveiras e silêncio. Lá, sob as estrelas, longe dos olhos do mundo, dois corações feridos começaram a se curar, e a se entregar. Kemal preparou Sai no antigo bule de cobre. Leila observava, sentada perto da lareira. Não imaginei que o homem mais temido de Istambul soubesse fazer chá. Minha avó dizia que um homem que não sabe preparar o próprio Sai não merece confiança. Ela sorriu, pela primeira vez em dias. E o senhor confia em mim? Ele olhou para ela, lentamente. Mais do que deveria. O fogo crepitava, e o som do vento batendo nas janelas parecia acompanhar o ritmo dos corações. Leila baixou o olhar, tentando disfarçar o que sentia. Mas Kemal se aproximou, sentou-se ao lado dela e, com voz baixa, perguntou. Ainda sente medo dele?
Sinto medo de mim. Respondeu. De voltar a acreditar. Kemal encostou a mão no rosto dela, com delicadeza. Então deixa que eu acredito por nós dois. O tempo pareceu parar. O som da chuva lá fora virou apenas um sussurro distante. E, por um instante, sob o céu da Anatólia, dois destinos quebrados se encontraram, não como patrão e funcionária, mas como dois sobreviventes tentando se salvar. Mas o amor, na Turquia, nunca vem sem preço. E o deles estava prestes a ser cobrado. A manhã amanheceu pesada em Istambul. O céu estava coberto por nuvens cinzentas, e o som distante do chamado à oração ecoava pelas colinas. Dentro da mansão Arslan, o silêncio era quase sagrado. Kemal olhava fixamente para o fogo aceso na lareira. Desde que retornará de Safranbolu, carregava no peito uma mistura perigosa de paz e tormenta. O breve refúgio com Leila havia despertado algo que ele jurava nunca mais sentir: esperança. Mas a esperança, ele sabia, é um luxo que o destino cobra caro. Aylin entrou discretamente na sala, segurando um tablet. Bey Efendi, começou ela, hesitante. A imprensa não vai parar. As redes estão cheias de vídeos e acusações. Kemal desviou o olhar do fogo e a encarou. Emir. Ela assentiu. Ele marcou entrevistas. Disse que vai expor documentos sobre a antiga empresa da senhorita Demir, e sobre o senhor também. Kemal se levantou lentamente, ajustando o paletó. Prepare o carro. Vamos à sede. E a senhorita Demir? Ainda não. Ele hesitou, o olhar distante. Ela não precisa ver o mundo desmoronar. Não hoje. Na Arslan Holdings, o clima era de guerra. Jornalistas cercavam a entrada do prédio, câmeras piscavam, e o nome Leila Demir estava em todas as manchetes. A mulher que enganou Londres agora seduz Istambul. Escândalo ameaça Império Arslan. Kemal atravessou o saguão como um rei em meio ao caos. Cada passo dele exalava autoridade, mas os olhos carregavam um cansaço profundo. Quando entrou na sala de reuniões, todos se calaram. Alguém aqui acredita nessas mentiras? Perguntou, a voz grave. Os diretores se entreolharam, inseguros. Um deles, o Sr. Alit, pigarreou. Bey Efendi, mesmo que não sejam verdades, a imagem da empresa está manchada. Talvez seja melhor afastar a senhorita Demir por um tempo. Kemal se virou lentamente para ele. E afastar a única pessoa que trouxe vida a esta empresa? A única que nos fez voltar a sonhar? O silêncio foi a resposta. A Arslan não é feita de covardes. Concluiu ele, com firmeza. E enquanto eu respirar, ninguém vai tocar em Leila Demir. Mas, do outro lado da cidade, Emir Caraca sorria diante da TV. Assistia ao pronunciamento de Kemal como quem observa uma peça que ele mesmo escreveu. Bravo, Arslan Bey. Defenda-a. Quanto mais alto subir, mais dura será a queda. Ele desligou o aparelho e pegou um envelope sobre a mesa. Dentro, fotos antigas, de Leila, chorando, assinando papéis, e uma imagem dela ao lado de um homem estrangeiro. Tudo o que é preciso para quebrar a confiança, murmurou. Pegou o telefone. Publique amanhã. Quero que todo o país saiba quem é a mulher por trás do Império Arslan. Naquela noite, Leila estava em seu apartamento. Não dormia há 2 dias. O som da chuva batendo nas vidraças era o único consolo. Ela olhava para as luzes do Bósforo, imaginando se Kemal ainda acreditava nela. De repente, alguém bateu à porta. Era Kemal. Molhado da chuva, o semblante dele era uma mistura de raiva e ternura. Por que não me ligou? Perguntou. Porque não queria ser um peso. Você nunca será um peso. Ela respirou fundo. Eles vão acabar com você por minha causa. Que acabem, então. Ele se aproximou. Já perdi tudo uma vez, Leila. Desta vez, eu escolho o que vale a pena proteger. Ela desviou o olhar, lutando contra o choro. Eu não entendo você. Porque está tentando entender com a cabeça. E eu, só consigo com o coração. O silêncio entre eles era intenso, quase palpável. O som do trovão cortou o ar, e Leila, sem perceber, deu um passo à frente. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos, e num gesto inevitável, seus lábios se encontraram. Foi um beijo sem pressa, cheio de dor e promessa. Um beijo que não pedia permissão, apenas dizia estou aqui. Na manhã seguinte,
o mundo acordou em chamas. O site mais influente da Turquia publicava uma nova manchete. Provas exclusivas, a ascensão sombria de Leyla Demir. Documentos falsificados, fotos manipuladas, e até uma suposta gravação, tudo apontava para corrupção e manipulação. Kemal chegou à empresa furioso. Aylin, reúna o jurídico. Quero saber de onde isso saiu. Senhor, eles dizem que as provas vêm de Londres. Emir está ameaçando divulgar mais. Leyla entrou na sala, pálida. Eu não posso deixar que continue, Kemal. O que está dizendo? Vou renunciar. Ele a olhou como se tivesse ouvido uma blasfêmia. Não. É o certo. Se eu ficar, você perde tudo. Se você for, perco mais ainda. Ela tentou conter as lágrimas. Você tem um império. Eu sou só um nome. Não. Ele se aproximou. Você é a única verdade que me resta. Por um instante, ela quis acreditar. Mas a honra, aquela palavra que na Turquia vale mais do que ouro, a impedia. No mesmo dia, Emir convocou uma coletiva. O salão de um hotel de luxo estava cheio de repórteres, câmeras e curiosos. Ele subiu ao palco, com um sorriso impecável. Não vim destruir ninguém, começou. Apenas contar a verdade. No telão, imagens projetadas mostravam Leyla e Kemal juntos, em cenas captadas secretamente. Vejam, disse Emir, como se mistura amor e poder. A ética tem preço, e o Império Arslan, pelo visto, está à venda. O salão explodiu em murmúrios. As câmeras dispararam flashes como tiros. Mas, antes que Emir pudesse continuar, as portas se abriram. Kemal entrou, de terno preto, acompanhado de seguranças. Os jornalistas se afastaram instintivamente. Ele caminhou até o palco e, sem pedir licença, tomou o microfone. Querem verdade? Disse, a voz firme. A verdade é que esta mulher enfrentou o inferno e sobreviveu. A verdade é que este homem, apontou para Emir, vive de destruir o que não consegue ter. Emir riu, com desprezo. Vai me agredir diante das câmeras, Arslan? Não. Respondeu Kemal. Vou te derrotar como se derrota um homem sem honra, mostrando quem ele é. Ele fez um sinal, e Aylin projetou na tela um vídeo, imagens de Emir manipulando documentos, gravadas secretamente anos atrás. O público ficou em silêncio absoluto. Reconhece isso, caraca? Perguntou Kemal. O rosto de Emir empalideceu. Isso é mentira. A mentira é sua. E acabou. Os flashes voltaram, mas agora, o foco era outro. Kemal desceu do palco, olhou para Leyla, que havia chegado em meio ao caos, e estendeu a mão para ela diante de todos. Caminhe ao meu lado, ou o mundo vai pensar que vencemos sozinhos. Ela hesitou, depois aceitou. E, diante de toda Istambul, Leyla e Kemal enfrentaram o escândalo juntos, com as mãos entrelaçadas. Nos dias seguintes, Emir desapareceu. A imprensa mudou o tom. Kemal Arslan desmascara rival e defende diretora injustiçada. Mas dentro da mansão Arslan, o peso ainda permanecia. A honra fora restaurada, mas o coração, esse ainda tremia. Uma noite, Leyla caminhava pelos jardins da casa. As lanternas de vidro iluminavam o caminho, e o som distante de um ney, a flauta turca, vinha de um rádio antigo. Kemal se aproximou, silencioso. Está tudo acabado, disse ele. Emir fugiu. E agora? Perguntou ela. O que vem depois da guerra? A reconstrução. Respondeu ele, olhando o horizonte. Mas reconstruir dói. Ela o olhou. Mesmo assim, vale a pena? Sempre. Ele fez uma pausa. Principalmente quando o que se reconstrói é o amor. Leyla sorriu, com lágrimas nos olhos. O amor ainda existe, Kemal? Ele respirou fundo. Na Turquia, o amor nunca morre. Ele apenas muda de forma. O vento soprou, levantando os fios do cabelo dela. Kemal a puxou para perto, e o mundo pareceu desaparecer por um instante. Ali, sob o céu noturno de Istambul, dois corações finalmente se encontraram, não como refúgio, mas como destino. Mas o destino, como sempre, tinha planos próprios. Nas últimas cenas, uma carta chega à mansão Arslan. Sem remetente. Dentro, apenas uma frase em turco. O passado nunca dorme, Arslan Bey. É cá. Kemal fecha o envelope,
o olhar firme. A tempestade havia passado. Mas nas sombras, algo novo começava a nascer. O sol nascia sobre Istambul, tingindo o Bósforo com reflexos dourados. O som distante do muezim ecoava dos minaretes, chamando para a oração do amanhecer. Era um novo dia, mas na alma de Kemal Arslan ainda havia sombras. Aquela carta continuava sobre a mesa do escritório. O passado nunca dorme, Arslan Bey. E.K. Ele lia aquelas palavras pela 100ª vez. Emir podia ter fugido, mas o veneno de suas ações ainda corria pela cidade. As manchetes haviam mudado, sim. Agora o povo exaltava a coragem de Kemal e a força de Leila. Mas os poderosos de Istambul não esquecem facilmente, e a honra, uma vez manchada, precisa de tempo e sangue para ser lavada. A porta se abriu, e Leila entrou, vestindo um vestido branco simples, os cabelos soltos, o olhar calmo. Havia uma nova serenidade nela, como se, finalmente, tivesse decidido parar de fugir. Bom dia, disse ela. Kemal ergueu o olhar. Não dormi. Eu sei. Ela sorriu, leve. Você nunca dorme quando tem fantasmas por perto. Ele levantou-se, aproximando-se devagar. E você? Dormiu? Pela primeira vez, sim. Respondeu. Acho que, quando a alma aceita o destino, o corpo encontra descanso. Ele sorriu. Fala como uma derviche. Talvez eu tenha aprendido algo com você. Por um instante, apenas se olharam. O silêncio era cheio de significados. Entre eles, não restavam mais máscaras, apenas dois corações marcados pelo tempo. Leila, disse ele, num tom grave. Há algo que você precisa saber. O quê? Emir não agiu sozinho. Há nomes da família Arslan envolvidos. Ela o olhou, confusa. Da sua família? Sim. Suspirou. Gente que acredita que a honra vale mais do que o amor. Que um homem Arslan não deve se curvar a uma mulher marcada pelo escândalo. E o que você vai fazer? Perguntou, a voz trêmula. Provar que estão errados. Naquela noite, o salão da mansão Arslan foi aberto pela primeira vez em anos. Ali, sob os lustres de cristal e tapeçarias herdadas do Império Otomano, reuniram-se os patriarcas da família, conselheiros e velhos aliados. O ambiente estava carregado. Homens de terno escuro, mulheres de olhar frio. Entre eles, Selim Arslan, o tio de Kemal, o mais respeitado da linhagem. Chamou-nos para quê, Kemal Bey? Perguntou Selim, com a voz grave. Para justificar o escândalo que envergonhou o nome Arslan. Kemal manteve o olhar firme. Chamei para lembrar que o nome Arslan também nasceu de coragem. E coragem é enfrentar o que o mundo julga, não se esconder dele. Selim franziu o senho. Coragem. Chama de coragem manchar nossa reputação por causa de uma mulher? Chamo de humanidade. Respondeu Kemal. E se a honra de um homem depende de destruir alguém que ama, então essa honra é falsa. Um murmúrio atravessou o salão. Mas Kemal não recuou. Esta mulher me salvou quando eu já não acreditava em nada. Disse ele. E se o destino me condenar por isso, aceitarei com orgulho. Nesse momento, as portas se abriram, e Leila entrou, com um lenço azul turquesa nos cabelos, o mesmo da primeira vez em que o viu. Todos se voltaram. Ela caminhou até o centro da sala e se curvou levemente. Senhores, não vim defender meu nome. Vim agradecer por terem criado o homem que me ensinou que o amor é também uma forma de fé. O salão ficou em silêncio absoluto. Selim a observou com atenção. Você fala bem, garota. Mas palavras não apagam o passado. Leila respirou fundo. Talvez não. Mas podem curar o presente. Kemal a olhou com orgulho. E, por um breve instante, até o velho Selim pareceu hesitar. Na madrugada, após a reunião, Leila caminhou até o jardim. O vento trazia o perfume das rosas damascenas, plantadas pela avó de Kemal décadas atrás. Ela se sentou no banco de mármore e olhou o céu. Kemal se aproximou em silêncio, trazendo uma manta. Está frio, disse, colocando-a sobre os ombros dela. Obrigada, respondeu, sorrindo. Sua avó teria gostado de mim? Ela dizia que quando duas almas são feitas do mesmo vento, elas se encontram, mesmo em tempestades diferentes. Ela sorriu, emocionada. Então talvez sim. Kemal se sentou ao lado dela.
O conselho vai resistir, Leila. Eles não aceitam que eu possa amar alguém fora do que chamam de honra. E o que você vai fazer? O mesmo que fiz a vida toda, desafiar tradições quando elas se tornam correntes. Ela o olhou, com ternura e medo. Isso pode te custar tudo. O que é um império sem alma? Por um momento, o mundo pareceu parar. O vento sussurrou entre as folhas, e o luar banhou seus rostos. Kemal segurou a mão dela, e naquele toque havia um juramento silencioso. Os dias seguintes trouxeram calma, mas também incerteza. Leila voltou ao trabalho, determinada a reconstruir sua reputação com o que sabia fazer de melhor: transformar histórias. A nova campanha da empresa seria sobre raízes e renascimento, inspirada nas tradições turcas e nas próprias feridas que ela e Kemal carregavam. As flores mais belas crescem sobre a terra que já sangrou, dizia ela à equipe. Mas enquanto ela trabalhava, algo sombrio ainda se movia nos bastidores. Selim Arslan, ferido no orgulho, reuniu discretamente alguns acionistas. Ele está cego por ela, disse, com frieza. Se continuar assim, arruinará o legado da família. Um dos homens assentiu. E o que propõe? Afastá-lo. Temporariamente. E a mulher? Selim sorriu, amargo. O tempo se encarregará dela. Certa tarde, quando Leila deixava a empresa, 2 carros pretos a seguiram discretamente pelas ruas estreitas de Beyoğlu. Ela percebeu o reflexo nos espelhos e acelerou. O coração disparava. De repente, uma moto surgiu na contramão, forçando-a a parar. Um homem encapuzado se aproximou e deixou um envelope sobre o capô. Dentro, apenas uma foto, de Kemal, em uma reunião secreta com Selim. Atrás, uma frase escrita à mão. Nem todo inimigo está fora da casa. Leila tremia. Ela sabia que o jogo ainda não havia acabado. Naquela noite, enfrentou Kemal. O que está acontecendo? Perguntou ela, mostrando a foto. De onde tirou isso? Me deixaram no carro. Então é o golpe deles. Diga-me que não está envolvido. A voz dela falhou. Diga-me que não fez um acordo por trás de mim. Kemal se aproximou. Eu jamais trairia você, Leila. Mas o que ele quer? O império. E se eu resistir, a guerra volta. Ela o encarou com lágrimas. Então fuja comigo. Fugir? Ele repetiu, surpreso. Sim. Respondeu. Deixe tudo. Venha comigo para a Capadócia. Começamos do zero. Ele sorriu triste. Eu queria. Mas meu destino está aqui. Então o meu também. Disse ela. Porque onde você estiver, é onde pertenço. Ele a abraçou com força, como quem tenta guardar o instante para sempre. Mas, no fundo, ambos sabiam que o destino ainda não havia terminado de testar aquele amor. Dias depois, Selim convocou uma assembleia extraordinária. O plano era destituir Kemal da presidência. Mas, quando a reunião começou, algo inesperado aconteceu. Leila entrou na sala, diante de dezenas de acionistas, e colocou sobre a mesa um pendrive. Antes de decidirem o futuro da empresa, ouçam a verdade. No telão, começaram a surgir gravações obtidas discretamente por Aylin, Selim negociando com Emir antes da fuga. As provas eram irrefutáveis. O salão explodiu em murmúrios e revolta. Kemal, surpreso, olhou para Leila. Ela sorriu, com lágrimas contidas. Não aprendi a fugir, aprendi a lutar. Selim foi afastado sob o olhar frio do sobrinho. A honra de um homem, disse Kemal, não está em seu sangue, mas em suas escolhas. Nos dias seguintes, o Império Arslan renasceu, não pela força, mas pela verdade. Kemal e Leila reconstruíram juntos o que o destino havia tentado destruir. O amor deles, antes feito de feridas, agora era feito de fé. Caminhavam lado a lado pelas ruas antigas de Istambul, como 2 viajantes que, enfim, encontraram o mesmo caminho. Certa noite, ao entardecer, foram até o terraço do Hotel Arslan Bosforos, recém-reinaugurado. Lá de cima, o estreito brilhava sob o pôr do sol. Sabe o que dizem sobre o Bósforo? Perguntou Kemal. Que ele separa 2 mundos, mas também une 2 corações. Leila sorriu. Então somos como o Bósforo. Exatamente. Respondeu ele. Separados por tudo, unidos por destino. Ele tirou do bolso uma pequena caixa. Dentro,
Um anel de prata com arabescos otomanos, gravado com a palavra kader, destino. Na Turquia, não damos anéis para prometer eternidade. Disse ele. Damos para lembrar que o destino pode mudar, se tivermos coragem de amá-lo. Leila deixou as lágrimas caírem. Então eu aceito o destino. E aceito você. O vento soprou, as luzes da cidade se acenderam, e eles se beijaram sob o mesmo céu que um dia os separou. Em um mundo onde o amor e a honra caminham lado a lado. Alguns corações escolhem desafiar o destino. E encontram, enfim, a paz sob o mesmo céu. Se essa história tocou você, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no Turcaflix, onde cada emoção tem alma turca. E cada fim é apenas o começo de uma nova paixão.